Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Estamos de volta com mais um bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. E o nosso tema de hoje é câncer gástrico. É um câncer que é importante a gente estar falando. Ele tem crescido nos últimos tempos. Hoje, no Brasil, é o quinto câncer que mais acomete os homens e o quarto que mais acomete... Não, desculpa, o sexto que mais acomete as mulheres. Eu sou Jamile, sou psicóloga e hoje vou estar aqui com vocês falando sobre o câncer gástrico. Quem vai estar aqui comigo é o Dr. Marcos, cirurgião oncológico. Obrigada, doutor. Prazer, Marco Antônio, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre o câncer gástrico. Meu nome é Marco Antônio, estou hoje no coordenação lá da cirurgia oncológica do Linhares Medical Center. E hoje a gente vai estar aqui batendo papo com vocês. Muito obrigado pelo convite. Legal. E também estamos aqui conosco o doutor Pamerson, que também é um cirurgião oncológico e que vai estar aqui conosco falando sobre o câncer gástrico. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Meu nome é Pamerson Pobel Faria, sou cirurgião oncológico também lá do Linhares Medical Center. Eu e Marco atuamos juntos lá. E hoje vamos falar mais sobre esse tumor aí que tem causado bastante problemas de saúde, esclarecer bastante dúvida também. Porque até onde a gente estava lendo, né, é um câncer que vem tomando uma proporção e tem os seus desafios na hora de diagnóstico, de tratamento, enfim. Mas para começar o nosso bate-papo, eu queria que o Dr. Marcos nos apresentasse, nos explicasse o que é o câncer gástrico. O câncer gástrico é uma doença que comete as células do estômago, né? Onde o paciente desenvolve uma mutação nas células do estômago e essa mutação pode vir surgindo através de uma úlcera e essa úlcera, com essas mutações, vai desenvolvendo o câncer, né? O câncer é uma doença maligna, que a gente fala que é a neoplasia, um tumor, e ele pode ficar restrito só ao estômago do paciente, ou também ele pode se disseminar para os outros órgãos, que a gente já fala que é a doença metastática que avançou para os outros órgãos. Tu poderia chamar o câncer gástrico de câncer do estômago? Sim, o câncer gástrico é uma doença que está no estômago, aquela primeira porção do intestino que depois do esôfago, quando entra no abdômen. Então, assim, para a população ficar mais ciente, o que a gente está chamando aqui de câncer gástrico seria o câncer de estômago, né? E eu disse há pouco que no Brasil, né, ele acomete, porque eu li duas reportagens diferentes, né, sobre ele é o sexto câncer que mais acomete aos homens e o quinto em relação às mulheres. É por aí mesmo essa... Tem as outras referências que falam também que é o quarto que acomete mais os homens e o sexto que acomete mais as mulheres. É um câncer que tem aumentado muito, é um câncer que ele tem relação muito com a dieta, com o uso de álcool, tabagismo. Então, é um câncer que tem aumentado muito devido a esses alimentos industrializados, com essa alteração dos hábitos alimentares, essa industrialização, né, da indústria alimentar, e isso tudo predispõe à formação do câncer gástrico. Eu quis chamar a atenção pro lugar que ele ocupa, né, no ranking aí do Brasil, para mostrar para os nossos ouvintes, para os telespectadores, o quão importante é conhecer sobre esse câncer, né? Assim, o sexto lugar ou o quinto lugar, né, para os homens, ou o quinto lugar e o quarto lugar para as mulheres é um lugar importante, né? São quase 20 mil casos por ano aí para cada um, né? O lugar dele no ranking, né, variando aí de quarto para sexto, quinto, isso vai variar sempre de acordo com as estimativas do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. Então, a cada triênio, a cada 3 anos, ele muda um pouco, ele faz a estimativa e aí pode mudar um pouco, mas assim, é importante ter uma incidência alta ainda, tanto em homens quanto em mulheres,
E é difícil um diagnóstico precoce, né? Essa questão do tumor de estômago, principalmente. É um tumor agressivo. Para ter um diagnóstico precoce é difícil porque os sintomas dele não são específicos. E essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Como é que a gente faz o diagnóstico desse câncer? Tá. O diagnóstico ele é feito por endoscopia, tá? Na maioria das vezes. O paciente vai apresentar sintomas inespecíficos, como queimação, azia, empachamento após a digestão, tá? O empachamento, só para a gente tentar clarear o termo, seria aquela sensação de má digestão, de estômago estufado. Que a gente chamaria empazinado. Isso. E o diagnóstico, assim, a não ser que o tumor já esteja bem avançado, o paciente já tenha aquela barriga d'água, né? A CIT que a gente fala, o diagnóstico é feito pela endoscopia, né? O Marco atua na área, ele pode dar mais detalhes aí pra gente? O diagnóstico, né, a princípio, como o professor já tinha falado, é feito pela endoscopia, que é aquele exame onde nós introduzimos um tubo pela boca do paciente até dentro do estômago a gente conseguir avaliar essa mucosa. Como eu falei, uma alteração dessa parede do estômago. Primeiro começa com uma lesão pequena, essa lesão a princípio pode ser até invisível ao olho nu, né? Só microscopicamente, e ela vai se desenvolvendo, virando uma úlcera, e essa úlcera pode se transformar em uma lesão tumoral, no câncer de estômago. E a partir da endoscopia a gente faz biópsias, que são a gente retira fragmentos dessas lesões, né? E a partir daí a gente consegue dar o diagnóstico do câncer gástrico. Né? E o paciente, como o professor falou, nem sempre vai estar com sintomas. Quando o paciente desenvolve os sintomas, já pode estar na fase mais avançada da doença. Por isso que é uma doença, quando dá um diagnóstico, é difícil dar um diagnóstico precoce. E por isso que é importante a gente falar sobre, né, assim, ter essa preocupação, porque, pelo que eu entendi, os sintomas desse câncer, né, vão ser parecidos com outros tantos que a gente tem por aí. E então, doutor Pamerson, conta pra gente quais seriam os sintomas. Os sintomas, como eu falei, são inespecíficos, né? O paciente ele pode ter azia, tá? Lembrando que a infecção pelo H. pylori, né? É tão comum aí na população mundial, ela é um principal fator de risco para o tumor de estômago hoje, porque ela causa uma agressão na parede do estômago. E essa agressão, quando ela vai se perpetuando, ficando prolongada, crônica que a gente fala, ela vai gerando mutações nas células, as células vão se degenerando, vão se transformando em células malignas. E aí vai desenvolver o câncer do estômago. Então, como sintomas, a gente vai ter uma ulceração ali provocada por essa bactéria, quando o câncer for, a causa dele for a bactéria. Não, mesmo sem ser a bactéria, ele vai se desenvolver através de uma úlcera, né? É a primeira lesão ali que vai levar o aspecto do tumor de estômago na endoscopia, como o Marco falou, que é a lesão que ele biopsia lá, que é suspeita, ele é de úlcera, assim como a úlcera gástrica benigna também. Isso. Por que eu quero reforçar a questão dos sintomas aqui no nosso bate-papo de hoje? Porque como ele é tão comum a outras coisas também, a úlcera é uma coisa comum na população, alguns outros, a gastrite, né? Gastrite, refluxo. O paciente pode ter aquela sensação de, às vezes, um desconforto intestinal por uma pedra na vesícula, que pode mimetizar também esse dor abdominal, vômito, náusea. São sintomas bem inespecíficos mesmo. E aí, assim, quando a população precisa começar a se preocupar, né? Tem alguma coisa assim, olha, a partir de tantos meses com tais questões, ou assim, a minha preocupação aqui é mostrar para quem está nos ouvindo, assim, quando que isso pode virar uma preocupação, ou quando a gente também não precisa ficar preocupado com o que não precisa, né? Sim. Hoje a gente tem o que chama de red flags, que são os sinais vermelhos, né? O que a gente fica mais alerta. Os pacientes acima de 50 anos que começam a ter dores abdominais persistentes, aquela azia persistente, tem que pelo menos fazer uma endoscopia, né? Procurar, buscar ajuda médica. Se está tendo esses sintomas, não melhoram, persistentes, sangramento, vômito com sangramento, náuseas, que não justificam, tem que sempre procurar assistência médica. E também pacientes que têm fatores de risco, né? Tabagismo, obesidade, familiares, isso tudo
aumenta a incidência do câncer gástrico. E hoje a gente tem também um alerta para fazer, que é o seguinte: o uso dos inibidores de bombas de próton, né? O omeprazol, ele é bem disseminado, todo mundo tem em casa. Então, às vezes, a pessoa sente um sintoma e fica tomando omeprazol. Ele compra sem receita, ele pega de alguém e ele fica ali meses tendo um sintoma, que seria já uma bandeira vermelha, um sinal de alerta para a gente. E ele vai mascarando isso com omeprazol, tomando medicações. E aí, esse sintoma, ele já está há meses, só que o paciente ficou mascarando ele. Então, nisso, atrapalha o diagnóstico também. E tem um sintoma também, que ele já é mais tardio, mas que a gente nunca pode esquecer, que é a perda de peso, né? Paciente que está perdendo peso, tem uma perda de peso inexplicável. Ah, não estou fazendo dieta, não estou fazendo exercício físico, mas estou perdendo 5, 10 quilos nos últimos meses. Essa perda de peso está incoerente com a rotina dele? Qualquer situação de perda de peso inexplicável, tem que procurar assistência médica, tem que pesquisar, porque pode ser um câncer gástrico, pode ser um câncer em outra parte do intestino, em outra parte do corpo. Essa perda de peso inexplicável é um dos principais alertas para a gente. Entendi. Então, o nosso bate-papo de hoje, ele fala do câncer gástrico, que é o câncer de estômago, um câncer que acomete um número relativo aí de brasileiros, né? Estamos aí no ranking de 5 a 6, depende da data da análise do INCA, né? A cada 3 meses isso é atualizado. Acomete mais homens que mulheres, mas as mulheres também não estão muito atrás, né? Pelo que eu entendi, doutor, me corrija se eu estiver errado, homens a partir de 50 anos é mais... Isso, propenso, merece olhar com mais cuidado. Isso, é a faixa etária mais comum, mas não impede. A gente às vezes pega paciente de 30, 40 anos já com câncer gástricos avançados. Mas é o que o Palmas falou, tem aqueles sintomas do abdominal e não procura o médico, fica tomando um medicamento 3, 4, 6 meses, 1 ano, e quando vai pesquisar, já passou o tempo. E daí, por ser um câncer que não tem um sintoma muito específico, os sintomas são inespecíficos, cabem em várias outras patologias ou situações, é um câncer que nos preocupa. Sim, claro. Daí a dificuldade ou a necessidade de não fazer a automedicação, que é um hábito do brasileiro, e eu não sei se é da população mundial, mas aqui no Brasil a gente tem muito esse hábito de se automedicar, né? Então a gente vai para o intervalinho comercial. É sobre isso o nosso dia de hoje, a nossa quarta da saúde, e logo mais voltaremos com câncer gástrico. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, nossa quarta da saúde, e o tema é câncer gástrico, câncer de estômago. Nesse bloco a gente vai sistematizar um pouco tudo que a gente falou no primeiro bloco, e para começar, eu gostaria que um dos dois pudesse nos falar com mais clareza, com mais detalhamento sobre o diagnóstico. Como se faz um diagnóstico do câncer gástrico? Como eu já tinha falado anteriormente, o diagnóstico é feito principalmente por endoscopia, né? Endoscopia é aquele exame que a gente faz introduzindo o aparelho pela boca, onde a gente vai avaliar se tem alguma lesão, alguma alteração na parede do estômago, né? E se tem essa úlcera que a gente tinha falado. E também, além da úlcera, o que a gente pesquisa quando a gente faz endoscopia? A bactéria, a famosa H. pylori. Muitos pacientes perguntam o que é essa bactéria. Essa bactéria que ela tem uma transmissão oral mesmo, o paciente bebe uma água contaminada, come alimento que não lavou, não lava as mãos antes de se alimentar, pode estar se contaminando com a bactéria H. pylori, que ela, como a gente já falou, citamos sobre que é um dos fatores de risco para desenvolver o câncer gástrico pela sua lesão de mucosa, que é da parede do estômago, aumentando a chance do câncer. Então, para fazer o diagnóstico dessa bactéria, a gente usa um corante, né? A gente faz uma biópsia, coloca um corante, que é o teste da urease, onde a gente avalia se tem alteração da cor, é porque a bactéria está positiva. Então, tem a indicação de fazer o tratamento dela com antibiótico, o omeprazol, o outro IBP, para poder erradicar essa bactéria. Porque a gente depois até confirmar se foi tratado. Em alguns casos, essa bactéria ela é resistente ao antibiótico. Então, a gente por outro antibiótico, realizar o tratamento uma segunda vez. Mas isso é só menos de 20% dos casos. Tá? E além da endoscopia, esse diagnóstico, às vezes, é feito
de outro exame como um machado. Por exemplo, o paciente tem uma dor abdominal, fez uma tomografia e tem uma lesão no fígado, líquido na barriga, que a gente chama de ascite, né? Quando o paciente apresenta no fígado, sugestiva de alguma metástase, né? Algum tumor acometendo o fígado, ou algum tipo de chama de carcinomatose, que são aqueles nódulozinhos, vários nódulozinhos na barriga, por dentro, né, no peritônio, é sistemático investigar tumor de trato digestivo, porque são os mais comuns de lançar esse tipo de metástase. Então, sempre que o paciente tem essa lesão hepática, a gente faz uma endoscopia e uma colonoscopia, para ver né? O tumor que está lançando aquelas metástases para o resto do corpo. Interessante. E então, uma vez feito o diagnóstico, como é que fica o tratamento? Como é que trata o câncer gástrico? O câncer gástrico, quando ele é diagnosticado na fase bem inicial, que a gente já falou que não é o mais comum, esse paciente ele pode ter a lesão, que a gente chama de lesão precoce, tumor precoce, retirado até por endoscopia. Quando é uma lesão pequena, que é superficial, ela pode ser tirada até por endoscopia, procedimento feito via clínica mesmo, não precisa de nada mais invasivo. Ou precisa de internação mesmo assim? Não precisa se for uma lesão muito superficial. Já como a maioria dos casos são diagnósticos de tumor um pouco mais avançado, que a gente viu há pouco que esse é o grande desafio desse câncer, né? Assim, dificilmente ele vem com diagnóstico precoce. Sim, né? Exatamente. E aí o tumor, nas fases um pouco mais já avançadas, ele vai depender se o paciente tem metástase ou não, tá? Quando o paciente não tem metástase, o tumor de estômago, ele tem um tratamento com quimioterapia e cirurgia, tá? Esse tratamento com quimioterapia, tanto antes quanto depois da cirurgia, ele aumentou muito a sobrevida desses pacientes, tá? Os estudos mostravam antes desse último tratamento sair, é um tratamento novo, os dados dele foram lançados em 2017, é o esquema FLOT, né, que é o mais eficaz para o tumor de estômago. Antes dele, os dados mostravam a sobrevida de 35 meses, em média, após o tratamento curativo. Depois dele, essa sobrevida subiu para 50 meses. Então, ele mudou a história do tratamento do tumor de estômago. E aumento considerável, né? Bem considerável. E ele é associado com a cirurgia. Então, o paciente que tem um tumor de estômago, ele sempre vai precisar de cirurgia quando o intuito é cura, tá? O paciente, quando já é paliativo, já tem metástases à distância, a gente não lança a mão de cirurgia, porque não tem benefício na sobrevida dele, né? Alguns casos, a gente tem que fazer uma cirurgia paliativa. O que é isso? Quando o tumor está sangrando, aquele paciente está ficando mais grave, ou o tumor cresceu tanto que fechou o estômago e o alimento não desce. Às vezes a gente tem que fazer algumas cirurgias só para dar uma qualidade de vida para o paciente, para ele sentir menos dor, para ele parar de ter sangramento. Então, acho que podemos vou colocar a imagem aqui na tela, a imagem 1, só para ficar mais claro para o paciente que existem dois tipos de cirurgia. A imagem 1 que a gente vai colocar aí é quando o paciente tem um tumor na parte mais distal do estômago. Também O que seria essa parte mais distal? Só para quem está assistindo poder compreender. Eu vou mostrar ali, ó. O tumor está mais distante do início do estômago. Ali onde que a gente tem ali, ó, tumor, aquela úlcera ali no estômago. O estômago que vai ser ressecado é aquela seria parte... figura A, né? Figura A. Aquela parte mais rosa ali vai ser ressecada, né? O que a gente vai tirar. E o paciente se pergunta, como que eu vou comer agora? Como que vai ser a passagem do alimento pra onde vai esse alimento, ser digerido, né? Então a gente vai pegar um pedaço do jejum, que é o intestino delgado lá embaixo, a gente secciona, a gente corta ele e liga lá em cima, no estômago que ficou, o pedacinho que ficou. Que seria ali a figura B? A figura B, ali você está vendo que a gente pegou o intestino, levou lá em cima, e o outro pedaço que a gente cortou, que ficou sobrando, a gente ligou lá embaixo no intestino de novo, a gente faz um Y.
Por isso que a gente às vezes fala que é um Y de Roux. E isso aqui, por que a gente deixa esse Y? Porque aquela parte que está vindo ali do pâncreas, que é aquela parte amarela, aquele órgão responsável ali pela produção de secreção, que vai digerir o alimento, e também que vai vir do fígado, que é a bile, elas vão descer ali para aquele pedaço de intestino, que onde foi seccionado o estômago, e vai se juntar com a comida que está descendo para aquela outra parte do intestino que está ligada com o estômago. E a partir daí o alimento vai ser digerido. Tá? E agora na figura 2, temos o paciente que tem indicação de tirar o estômago inteiro. Aquele paciente que tem um tumor grande, que tem um tumor mais agressivo, ou então um tumor que está mais alto, que a gente chama mais próximo do esôfago, né? Ali na figura dá para perceber, a gente tem que tirar o estômago inteiro do paciente. Então, nesse caso, o paciente pergunta, mas sem estômago tem problema? A gente consegue fazer a mesma cirurgia, onde a gente vai pegar ali o intestino, só que em vez de agora realizar a anastomose, a ligadura com o estômago, já que não tem mais estômago, a gente vai ligar direto no esôfago, aquela na figura B ali. E da mesma forma do que na outra cirurgia, a gente faz o Y para as secreções produzidas pelo fígado e pelo pâncreas irem digerir o alimento que está passando ali. Tá? E qual a importância disso? O paciente tem uma vida normal? Sim. Nos primeiros meses, claro, tem uma adaptação alimentar, uma dieta líquida, uma dieta pastosa, mas o paciente, com o passar dos meses, vai se adaptando e vai conseguir alimentar alimentos normais, sólidos, arroz, feijão, carne, só que nos pacientes que é realizada a cirurgia da gastrectomia total, que é a retirada inteira do estômago, a gente tem que repor algumas vitaminas, vitamina B12 e algumas outras vitaminas que também são importantes para a digestão dos alimentos e produção de outras substâncias no corpo. Então, para o tratamento desse tipo de câncer, a gente pode-se usar da quimioterapia, da radioterapia e da cirurgia, ou ainda a composição de algumas dessas, a cirurgia e a químio. Geralmente o tratamento é combinado. Ele é quimioterapia, cirurgia e posteriormente quimioterapia de novo, tá? Que é a quimioterapia perioperatória que a gente fala, tanto antes quanto depois. Que talvez seria para dar uma reduzida, né? Talvez consiga reduzir esse tumor e diminuir a intensidade da cirurgia. É porque a quimioterapia, ela regride os pacientes, os estudos mostram que pacientes submetidos à quimioterapia perioperatória tiveram, depois que retira o estômago e manda para a biópsia de novo, esses tumores tiveram um maior grau de redução, tá? E não só isso, como a terapia é um tratamento sistêmico, ele não age só no tumor, então ela vai matar qualquer célula residual tumoral que esteja no corpo do paciente também, tá? Então, por isso que o tratamento quimioterápico, ele tem um fator muito importante também no tratamento do câncer de estômago. A radioterapia por câncer de estômago, a gente deixa ela para poucos casos. Geralmente, quando você fez a cirurgia, como o Marcos explicou, e aí você não tem como tirar mais margem de segurança. O que é isso? O tumor, às vezes, ele está avançado, está muito grande, e você, para tirar mais tecido em volta para sair com a margem livre, a margem sem tumor, às vezes você já teria que ressecar algum outro órgão importante ou algum vaso sanguíneo muito importante dentro do abdômen. Então a radioterapia, quando o paciente fica com essa margem positiva, ela tem o papel de ir lá e como se fosse terminar de matar aquelas células, tá? E também pode ser usado de forma paliativa a radioterapia. Por exemplo, um tumor de estômago que já não é mais cirúrgico, não tem indicação de cirurgia e está sangrando, a gente tem a radioterapia hemostática, que ela é feita para parar o sangramento e o paciente estabilizar o quadro dele. E essa estabilização é para manter uma qualidade de vida. Sim, nessa passagem. Não deixar que ele agrave, né, e dê um pouco mais de sobrevida. O que eu fiquei curiosa aqui em saber, eu não sei se vocês conseguem responder, é como é que seria esse pós, né? Como é que seria a vida de um paciente que teve câncer gástrico e vamos pensar que ele, a princípio, está ali nesses 5 anos ali desse pós ali, né? Tá nesse cuidado de observação e não
teoricamente não tem mais o câncer ali, né? Como é que seria, o que é indicado para esse paciente? Ou que ele tenha feito a cirurgia ou tenha ficado só na quimioterapia? Primeiro, só também lembrando que como a gente tira o estômago inteiro, na cirurgia a gente também tira o que a gente chama de linfonodos. A quimioterapia também ajuda isso. O que é o linfonodo? É como se fosse uma íngua, né? Para ficar mais simples de entender, que fica próximo ao estômago e é algum dos locais onde o câncer pode se disseminar, pode espalhar. Então, quando a gente tira o estômago, a gente tira tudo isso em volta e a quimioterapia ajuda a matar alguma célula tumoral se ela tivesse disseminado por linfonodo. Para impedir que isso, para ir antes de ir para algum órgão, normalmente, né? Ele vai para algum linfonodo primeiro. Interessante. Então a gente tira todos esses linfonodos em volta. Então assim, a cirurgia, dependendo do tamanho do tumor, ela é muito eficaz. Muito eficaz, ela é uma cirurgia curativa. O paciente ele fica curado. Por isso que aí entra o pós. A partir daí, o paciente ele faz exames de rastreamento, faz tomografia seriada, endoscopia no pós-operatório, alimentação, uma dieta regrada. A partir de então, a gente tem um acompanhamento nesses primeiros 5 anos, igual você falou. Esse acompanhamento mais de perto. Depois, ele tem um acompanhamento também até o fim da vida, mas um acompanhamento que a gente consegue espaçar um pouco mais. O acompanhamento nesses primeiros 5 anos, a gente faz um acompanhamento bem rigoroso, que é onde que o câncer tem a maior chance de recidiva quando ele volta. Depois de 5 anos, a gente consegue ir aumentando esses intervalos dos exames. E esse acompanhamento mais espaçado, ele tem a ver com o fato de quem já teve câncer, uma vez tem mais propensão a ter de novo ou não tem relação com isso? Esse segmento mais espaçado é porque o paciente ele pode ter uma recidiva. É lógico que, como o Marco falou, o principal período de recidiva, que é ter um novo tumor ou ter metástase, são os primeiros 2 anos após o tratamento, tá? E a gente faz um segmento até o 5º, um segmento mais intenso. A partir daí, a chance de um novo tumor do mesmo tipo ou de outro, ele é um pouco menor. Mas só que o paciente, ele precisa de um acompanhamento, além da parte oncológica, da parte de... se foi retirado todo o estômago, tem que ficar dosando a vitamina, a reposição, ver como está a parte nutricional desse paciente. Porque essa cirurgia que vocês mostraram ali, ela se assemelha muito a uma bariátrica, né? Tem umas diferenças, mas acho que quando você retira esse órgão que tem uma função ali, né? Essa função fica devendo, o corpo fica sem aquela função. Sim, e os pacientes que já têm algum tipo de tumor, eles têm sim uma propensão maior a apresentar um segundo tumor primário, tá? Às vezes o paciente ele pode ter uma recidiva no próprio estômago remanescente. A parte do estômago que não foi retirada, ele pode ter um novo tumor primário de estômago ali. Interessante. Agora eu queria saber a taxa de sobrevivência desse câncer. O câncer de estômago, apesar de ter o tratamento curativo, como a gente ainda volta para falar aquela parte que incomoda muita gente que trata isso, que a gente não ter um diagnóstico precoce na maioria dos casos. E só isso já faz a sobrevida cair, tá? Então, assim, um paciente que ele é estádio 1, que é um tumor inicial, vou falar o tumor inicial, em 5 anos, a média de sobrevida da população que tem câncer de estômago é cerca de 70%, tá? Então, assim, 70% dos pacientes que tiveram câncer inicial de estômago vão estar vivos nos próximos 5 anos. Lembrando que quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de uma população toda estudada. Não é de que um paciente tem 70% de chance de estar vivo. É da população toda que foi estudada, é uma média. Muito bom, né? Isso nos tumores iniciais. Quando a gente vai para os tumores mais avançados, ainda sem metástases, isso aí já cai para cerca de 20% a 30%, dependendo do estudo. Tá? Em 5 anos. E quando o paciente já tem metástase, em 5 anos, cerca de 9% da população vai estar viva. Então, assim, todo tumor metastático tem uma sobrevida baixa. Alguns menos, outros mais. Mas do câncer de estômago, o paciente metastático, a sobrevida é bem baixa, assim. O que nos deixa... não sei se eu posso usar a palavra preocupado, mas que a gente pode sim ficar um pouco mais atento é o fato da gente não conseguir esse diagnóstico precoce.
Então, tá sempre atento ali aos sintomas que são mais, que não são tão específicos, que podem ser por uma gastrite, por uma úlcera, né? Procurar seu médico, fazer esse acompanhamento, né? E evitar um pouco a questão da automedicação. Porque eu percebo que a diferença de 70 para 20, né? É muito significativo. Diminui muito as expectativas ali, né? E de 20 para 9, então, você fica até um pouco assustado com tudo isso, né? Então, a gente está diante de um câncer que não é de fácil diagnóstico, né? Não é difícil o diagnóstico, não é, né? É mais complexo porque ele é camuflado ali com sintomas, exatamente, né? E hoje o índice de câncer gástrico também tem aumentado pelo lado positivo, que a gente tem conseguido um acesso mais fácil à endoscopia, os nossos aparelhos são melhores, a gente tem imagens mais nítidas, a gente consegue trazer o paciente para perto e tá pesquisando com mais calma e fazendo aquele rastreamento de perto. Antes, para o paciente ter acesso à endoscopia era mais difícil, as imagens não eram tão nítidas, às vezes poderia passar desapercebido uma lesão na fase inicial, que é bem pequenininha, que hoje ainda pode né? acontecer, mas a gente já diminuiu muito com os profissionais capacitados, com os aparelhos, com algumas condições que facilitam a realização do exame, a pesquisa dessas lesões nas fases iniciais, e isso tudo tem aumentado o diagnóstico de câncer também, mas isso é aumentado o número de diagnósticos de paciente na fase inicial e não só na fase tardia. Mas uma dúvida que me passou aqui, né? Acho que você trouxe há pouco a questão da alimentação, né? Que de alguma forma também tem contribuído para esse aumento? Tem, sim, com certeza. Pacientes que ingerem muito álcool, pacientes que comem muita comida industrializada, alimentos ricos em algumas substâncias que podem desencadear alimentos mais... pacientes asiáticos que têm uma genética mais propensa à formação do câncer gástrico, isso tudo aumenta a incidência do diagnóstico do câncer de estômago, né? O paciente de descendência asiática, ele vem da nascença dele, assim, ele tem uma predisposição natural, né? A população asiática, ela tem um índice, né, de desenvolvimento de câncer muito acentuado lá. E tanto que hoje eles são um polo mundial de estudo de câncer de estômago, de esôfago. Só que alguns estudos deles, isso é interessante, alguns estudos deles diferem um pouco os resultados do nosso, porque entende-se que alguma parte do comportamento dos tumores que os asiáticos desenvolvem são um pouco diferente do nosso. Apesar de ser o mesmo tipo de tumor, o comportamento dele difere um pouco. Só para lembrar que tudo isso que a gente está falando, de sobrevida, de tipos de tumores e tal, a gente está falando do adenocarcinoma, tá? Legal. Que é o tipo de tumor mais comum de todo o trato digestivo, desde o esôfago, da parte mais distal do esôfago até o reto. O mais comum é o adenocarcinoma, tá? Então é cerca de 95% dos tumores de estômago. Então a maioria dos estudos que a gente tem vão ser sobre esse subtipo, porque é o que mais acomete a população, né? Mas quais são os outros? Só para a gente poder ficar sabendo. Então, a gente pode ter linfoma do estômago, né? O malte que a gente fala. A gente pode ter também o GIST, que é uma sigla de um tumor estromal do estômago, que tem um comportamento, geralmente um comportamento mais benigno, vamos dizer assim. E a gente pode ter um sarcoma também de estômago, que é um tumor que ele pode ser derivado, é aquele tumor que pode sair de células gordurosas, células do osso, células da musculatura, e também no estômago. Sarcoma também é um tumor bastante agressivo. Entendi. E quais seriam, então, os fatores de riscos? Os fatores de risco para esses outros cânceres? Não, para o gástrico, o adenocarcinoma. É um nome tão grande, né? Para o adenocarcinoma, que eu acho que é onde os estudos se concentram mais, porque tem um índice muito mais alto. Aí né? Os fatores de riscos, eles vão estar sempre naquilo que a gente está falando. Obesidade, paciente que se alimenta de forma inadequada, aquelas dietas gordurosas, industrializadas, paciente sedentário, que não faz atividade física. Então, você pode perceber que os fatores de risco, né, a maioria deles, está relacionado com qualquer tipo de câncer, que é esse hábito alimentar, esse estilo de vida ruim, né? Paciente tabagista, etilista,
obeso, sedentário, tudo isso predispõe a formação não só do câncer gástrico, mas de alguns outros cânceres. Que na verdade, né, eu acho que é essa dieta equilibrada, quando a gente vai olhar a nível de saúde, ela vai prevenir quase tudo. Até na minha área da saúde mental, esse tipo de alimentação vai fazer a diferença, né? A alimentação não só, né? Mas até estilo de vida, né? A dieta rica em sal também, ela é um fator de risco. Tem uns estudos que mostram que o paciente que ingere mais de 6 gramas de sal de cozinha por dia, tem um risco aumentado de desenvolver câncer de estômago. E o sal é uma presença na nossa comida, né? O paciente come muito churrasco, não só o câncer gástrico, mas também câncer de intestino mesmo, né? E o principal fator que a gente já falou aqui, que é a bactéria, que é o H. pylori, onde o paciente tem um aumento da chance de desenvolver o câncer pela essa lesão da mucosa, né? Então, o H. pylori é o principal fator de risco. Então, sempre que a gente faz o diagnóstico na endoscopia, quando você realiza uma endoscopia, tem lá H. pylori positivo, pode saber que deve ser tratado essa bactéria para diminuir a chance de ter câncer no futuro. Nem todo mundo que tem essa bactéria vai desenvolver o câncer. Isso, nem todo mundo. Mas ela é um fator importante. As pessoas que desenvolvem um câncer têm uma alta relação aos pacientes que não trataram o H. pylori anteriormente. Entendi. Mas você tá com a bactéria, você vai ligar seu pisca-alerta e vai cuidar. Vai cuidar, mas não quer dizer que você vai virar um câncer. Então você tem que tratar. Porque é um assunto que eu vou falar no próximo bloco, que é sobre essa questão do diagnóstico de câncer, né? Todo diagnóstico de câncer é um diagnóstico quase que uma sentença de morte quando o paciente recebe. Sim. A gente sabe dos tratamentos, sabe que hoje alguns cânceres têm um índice de cura muito alto, né? Mas se receber um diagnóstico de câncer, já é aquela coisa que impacta, né, em toda a vida do sujeito. E no próximo bloco falaremos um pouquinho mais sobre câncer gástrico e as questões emocionais ligadas ao câncer. Até logo mais. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, nossa quarta da saúde, e o tema é câncer gástrico. Vamos lá. O que mais precisamos ainda falar? O que vocês acham importante a gente deixar para os telespectadores sobre esse câncer que a gente sabe que não é fácil de diagnosticar, porque os sintomas são semelhantes a muitos outros, porque agora que começa a pesquisar mais sobre isso, né? Então, o que vocês acham importante fechar o nosso programa? O que nós não contamos ainda para a população e precisamos de contar? É importante frisar que a gente falou aqui alguns números que algumas pessoas podem até se sentir um pouco impressionadas, mas é um tumor, é um câncer que tem cura, tá? Ele tem cura na maioria dos casos, fazendo todo o tratamento, o diagnóstico, tratando certinho, ele tem cura. E a gente tem que lembrar sempre também que esse tratamento ele não é feito só por médico, é um tratamento, é uma equipe multidisciplinar, entendeu? A gente conversando aqui, o paciente ele tem que querer ser tratado. Se ele não querer se tratar, pode ser o melhor tratamento do mundo, ele não vai se curar. Então, assim, o tratamento oncológico, ele é muito complexo, ele precisa de uma rede de apoio muito grande para o paciente. E ele tem que saber que ele tem todo o apoio necessário, tanto de profissionais quanto de familiares, pessoas próximas, para seguir essa etapa aí que... Como eu disse no intervalo, antes do intervalo, né, todo diagnóstico de câncer é quase que uma sentença de morte. É assim que os pacientes entendem, e talvez eu também, se recebesse um diagnóstico desse, ficaria com esse medo da morte. A morte passa a ser uma preocupação iminente, né? E depois de todos esses tratamentos aqui que a gente faz, né, e eu acho que fica essa memória do medo da recidiva. O medo da recidiva é uma presença, acho que vida fora. Mesmo que o médico disse, olha, você está curado, a chance de você ter um câncer de novo é a mesma que qualquer pessoa, a gente fica com aquele fantasma ali, né? Então, um diagnóstico de câncer é sempre um diagnóstico difícil. O tratamento de câncer, de modo geral, é um tratamento difícil, porque a químio, ela traz uma série de sintomas físicos, né? O
do gástrico, então tem a questão alimentar, né? Tem complicações ali, mas toda a quimioterapia, mesmo a cirurgia que vai... tem uma readaptação, né? Então, essa equipe e essa rede de apoio, eu acho importante falar, bem lembrado, doutor, a rede de apoio é fundamental. A família estar nesse processo de cura é fundamental, né? Porque é um desconforto muito grande para a pessoa que está se cuidando, pacientes que usam sonda alimentar quando é necessário, a família precisa se adaptar a essa sonda, porque é desconfortável para quem usa, é constrangedor, né? Porque a sondinha fica ali externa. Sim. Então, é muito importante esse acolhimento da família desse paciente que sofre. Ele sofre fisicamente, ele sofre emocionalmente. Sim. Por isso que hoje o tratamento a gente chama de tratamento humanizado, né? O paciente ele passa pelo médico, que é o cirurgião, pelo oncologista clínico, ele vai passar por endocrinologista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Tem essa rede, essa equipe, o enfermeiro oncológico. Então toda essa equipe vai estar ali apoiando o paciente, dando apoio, explicando para a família como lidar com essas situações, como lidar com a sonda, como ajudar na dieta, que isso realmente é complicado, mas é um processo que o paciente tem que entender que se ele fizer da forma adequada, se ele seguir todas as orientações e realizar a quimioterapia, a cirurgia, ele tem a chance de cura e ter a sobrevida por muitos anos ainda. Como o doutor Parmenson estava falando, né, o paciente precisa realmente querer, né? Sim. Porque ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, ele vai ter que entrar num processo ali que eu chamaria até de sofrido até chegar nessa cura. E eu costumo brincar que a gente tem que pegar o boi pelo chifre, né? Esse é o diagnóstico, qual é o prognóstico, quais são os caminhos, né? Sim. E buscar sempre a orientação de bons profissionais específicos para a área que você precisa, né? Eu acho que isso é importante para a gente ser mais assertivo e ter um resultado mais eficaz ao longo dessa caminhada. Evitar a automedicação, né? Todo mundo é médico um pouco, né? Todo mundo é um pouco de médico e de louco, todo mundo é um pouco, então a gente acaba camuflando sintomas importantes e aí demorando buscar ajuda numa hora que seria crucial para o tratamento inicial, principalmente desse câncer que é tão inespecífico a chegada até ele, né? Então, eu falei há pouco que eu não gosto de dicas, né, quando a gente estava começando, mas o que seria, assim, de dicas para a nossa população acerca desse câncer? Eu diria, não específico para o câncer de estômago, mas para a vida, né, para a saúde em geral. É uma dieta equilibrada, evitar excessos, não é que você é proibido de comer nada, você só tem que evitar excesso, não dá para viver comendo alimento processado, ultraprocessado, não dá para viver comendo alimento defumado todos os dias. Você pode comer, mas tem uma dieta equilibrada, né? E principalmente se atentar a sintomas que são duradouros. Você ter uma azia um dia, ok, melhorou, às vezes alguma coisa que você comeu, ou se você tem mais recorrente, procura um médico para investigar. Pode ser um refluxo, pode ser uma gastrite, entendeu? Mas não postergue isso, não faça automedicação e aí fica meses tomando uma medicação para depois, quando não consegue mais ficar em casa, ser internado, um estado clínico pior. E às vezes, infelizmente acontece, da gente ter pacientes que não aguentam o tratamento. Pacientes que não têm metástases, seriam tumores que com condições de tratar, mas que o quadro clínico do paciente se degradou de tal forma que naquele momento ele não aguenta o tratamento. Então, assim, ele vai perder tempo ganhando peso, ganhando status de saúde para poder, depois disso, a gente começar o tratamento. Então, postergar tratamento oncológico nunca é bom. Sim. Entendeu? É quase uma sentença de morte mesmo, né? O tempo ali é crucial, né, pra gente. E pensando que no câncer gástrico, se eu estiver errado, vocês me corrijam, a questão da alimentação, ela é importante ao mesmo tempo que toda a quimioterapia e o próprio câncer, ele dá a sensação de vômito, né? A tendência do paciente é evitar o alimento e ele precisa se alimentar porque ele precisa estar bem, porque a quimioterapia é agressiva.
A cirurgia também não sei se é tão agressiva quanto a quimioterapia, mas é um processo, uma interferência ali nesse circuito natural desse organismo, né? O paciente tem que estar bem preparado nutricionalmente, como a gente falou. Por isso que lá no hospital, a gente sempre, antes de realizar esse tipo de cirurgia, a gente passa por um acompanhamento com o nutricionista, faz uma reposição de vitaminas, principalmente nesses primeiros 15 dias. Aí realiza o procedimento cirúrgico, o paciente mantém esse acompanhamento nutricional semanal, com alteração de dieta, fazendo suplementação, que isso ajuda de forma super eficiente o paciente ter diminuição de complicações, diminui chance de fístula, chance de infecção e aumenta a sua chance de recuperar de forma melhor. O paciente diminui sintomas, náuseas, vômitos e dessa forma, com um tratamento conjunto, a gente consegue os melhores resultados. E aí a cura é de 70% na amostragem e não a pessoa tem 70% de cura, isso, né? A cura aqui é de uma amostragem. É importante a gente falar que é um câncer que a gente está falando um pouco mais recentemente, porque os estudos também nos permitem, mas que também tem uma boa chance de cura. Então, quanto antes cuidar, quanto antes se atentar, acho que é até repetitivo que toda vez que eu estou aqui, não só no Bate-Papo das 6, como no do Padre Maurício também, a gente fala da natureza, assim, né? Do que é natural, né? Dessa harmonia ali de alimentação, de qualidade de sono, de qualidade de vida com atividade física e me parece que a receita é sempre essa, no final das contas, né? É comer bem, é dormir bem, é se relacionar bem, é estar bem emocionalmente, é ter uma rede de apoio, não só quando a gente está doente, mas na nossa rotina, uma rede de apoio saudável, que não seja tóxica, né? Tudo isso vai contribuindo para fortalecer esse sujeito e se proteger de doenças, principalmente como essa, né? Tanto câncer quanto qualquer outro tipo de doença, existem fatores de risco que a gente pode evitar e existem os que a gente não pode. Não pode evitar, sim. Então, assim, a nossa parte é fazer o que é possível. E o que a gente não pode evitar, aí foge do nosso alcance. Mas muitos podem ser evitados. Então, cabe a nós isso, a prevenção. A quantidade de riscos, né? Tem 10 riscos, eu posso controlar 5. Exatamente. O melhor tratamento vai ser sempre a prevenção, né? Independente do que. Por isso que todo paciente que tem sintomas persistentes de azia, queimação, dor abdominal, qualquer sintoma persistente, deve procurar o médico, realizar uma endoscopia, que hoje é um exame que é bem mais acessível, né? Ainda tem pacientes que têm dificuldade para realizar, para conseguir, mas é um procedimento que tem uma sedação, o paciente não sente desconforto. Rapidamente, hoje, o paciente, com a melhora das drogas, já está se recuperando. Em poucos minutos, o paciente já consegue ir para casa, acordado, e o resultado também é super rápido. Então, a gente tem uma velocidade que antes a gente não conseguia dar para o paciente. Entendi. Tem alguma campanha do governo sobre esse tipo de câncer? Existem campanhas do câncer gástrico, né? Mas não existe uma rotina de prevenção igual existe no câncer de mama. Não existe rastreio de câncer gástrico. Não existe o rastreio, né? Entendi. Tal idade, fazer o exame a cada tempo. Então a gente precisa, a partir dos sintomas mesmo, indicar o exame. Bom, então a gente encerra aqui o nosso bate-papo das 6. Obrigada, doutor Marcos. Obrigado, doutor Pamerson. Nome diferente, mas no próximo programa aprenda a falar direitinho, tá? Obrigada a todos. Tenham uma boa semana e até uma outra oportunidade. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.
A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.